Assim como a do Wolverine, a história da criação do Deadpool tem uma polêmica ao redor. É comum o artista Rob Liefeld ser chamado de criador do Deadpool, ele aparece em fotos com Ryan Reynolds, ele é mencionado nos filmes, mas será que ele pode mesmo ser chamado de criador do Deadpool? O estilo de Rob Liefeld é representativo de todos os excessos dos quadrinhos de super-herói dos anos 90. Personagens carregados de armas, uniformes cheios de bolsos, dentes rangendo e anatomia exagerada. Hoje em dia é até comum tirar sarro de alguns exemplos da arte de Rob Liefeld, mas na época ele estava em plena sintonia com o gosto da molecada que lia gibi. Seu estilo foi considerado a causa do aumento de vendas de Novos Mutantes, um spin-off dos X-Men que ele passou a desenhar a partir de 1989. Novos Mutantes apresentou Cable. A criação do Cable é geralmente atribuída a Rob Liefeld e a então roteirista de Novos Mutantes, Louise Simonson. Mas tem toda uma polêmica de onde a ideia do Cable realmente veio e é assunto para outro vídeo. Seja lá como for, o design do Cable é cheio de todos os Rob Liefeldismos possíveis e o personagem foi um enorme sucesso entre os leitores. Simonson acabou saindo do título e Liefeld, além de desenhar, passou a escrever as histórias. Só que ele não fazia isso sozinho, ele teve a colaboração do roteirista Fabian Nicieza. Liefeld trazia as ideias, os enredos básicos e a partir disso, Nicieza faria o roteiro propriamente dito. Ele desenvolvia as ideias e escrevia os diálogos. Com o sucesso de Cable, Liefeld quis encaixar em Novos Mutantes alguns novos personagens. A chegada desses foi anunciada na capa da edição 98 de Novos Mutantes. A dinâmica Dominó, o misterioso Gideon e o letal Deadpool. No meio da história, Cable é atacado por uma figura misteriosa, que na página seguinte se apresenta como um mercenário contratado para matá-lo. Liefeld tinha um caderno com ideias de nomes para personagens. Ele anotava ideias aleatórias ou combinações de palavras que ele achava interessante, tudo coisa que ele anotava para possivelmente desenvolver um visual e uma personalidade ao redor. E o nome Deadpool vem de uma brincadeira que seus pais faziam. Quando alguma celebridade morria, eles acreditavam que mais 2 outros famosos iam morrer logo em seguida e faziam uma aposta sobre quem seriam. Eles chamavam a brincadeira de Deadpool. A palavra pool, no contexto de aposta, seria meio que o nosso bolão. E Dead significa morto. Fico pensando se alguém na editora Abril não considerou traduzir o nome dele como Bolão da Morte. Liefeld gostava do som das duas palavras juntas e anotou no seu caderninho. Enquanto ele estava trabalhando com os Novos Mutantes, chegou o dia de usar essa anotação. Ele esboçou um macacão cheio de bolsos. Ele queria dar armas características para o Deadpool, pensando em como o personagem ficaria mais atraente para marketing e produtos. E fez questão que a origem dele tivesse alguma conexão com seu personagem favorito, o Wolverine. Assim como outros personagens atribuídos a Rob Liefeld, o Deadpool tem um visual muito parecido com personagens pré-existentes. Liefeld admite uma forte inspiração no Homem-Aranha, principalmente no design da máscara. Ele gostava da simplicidade de desenhar 2 ovais. Ele também quis usar o Homem-Aranha como referência para a personalidade, especialmente a versão clássica de Peter Parker. Segundo Liefeld, o Homem-Aranha naquela época, nos anos 90, era um homem casado e deprimido, enquanto o Homem-Aranha com quem ele cresceu era alguém que ficava fazendo piadinhas constantemente enquanto dava soco na cara dos malfeitores. Quando mostrou o personagem para seus chefes na Marvel, ele falou que o Deadpool seria basicamente o Homem-Aranha com armas e espadas. Liefeld também confessou uma inspiração no Snake Eyes do G.I. Joe. Ao ver o esboço do Deadpool, o colaborador Fabian Nicieza apontou para Rob Liefeld uma outra semelhança: o Exterminador, inimigo dos Novos Titãs da DC Comics. Por acaso, Liefeld era fã dos Novos Titãs.
inclusive carregando vários desenhos de personagens da equipe em seu portfólio no início de carreira. Como piada sobre essa semelhança, Nicieza criou o nome de batismo do Deadpool como Wade Wilson, uma referência ao nome real do exterminador, Slade Wilson. Nicieza desenvolveu em cima da ideia de Liefeld do Deadpool ser alguém que fica fazendo gracinha o tempo todo e escreveu diálogos que levavam isso em conta. Depois da estreia do Deadpool em Novos Mutantes, vários leitores enviaram cartas pedindo para que o mercenário aparecesse mais. A revista Novos Mutantes foi cancelada para abrir espaço para o título da X-Force, ainda por Liefeld e Nicieza, com histórias da equipe liderada por Cable. O primeiro número vendeu 5 milhões de cópias. Deadpool seria um personagem recorrente, aparecendo várias vezes como antagonista. A tal conexão com o Wolverine seria desenvolvida mais tarde, quando seria revelado que Wade Wilson era um mercenário comum que ficou doente e passou por um experimento do programa Arma X, o mesmo que revestiu o esqueleto do Wolverine de adamantium. Wilson desenvolve um poder de cura capaz de regenerar qualquer ferimento, mas no processo ficou totalmente desfigurado e com a mente desequilibrada. Liefeld conta que idealizou uma dinâmica entre Deadpool e Wolverine inspirada em Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito em Irmãos Gêmeos. Uma das razões pela qual Deadpool se destacava entre outros personagens eram seus balões de fala amarelos. Nicieza diz que isso era para dar a ideia de que Deadpool tinha um tom de voz diferenciado. Uma voz que o roteirista descreveu como a do comediante Denis Leary numa câmara de eco. I smoke 7,000 packs a day, okay? Nicieza considerava o Deadpool um personagem muito libertador para um escritor, porque era alguém que falava tudo o que pensava sem filtro. Apesar de aparecer constantemente como antagonista, Nicieza não o considerava um vilão, apenas alguém que fazia o que fazia por dinheiro. Em 92, Rob Liefeld estava entre os artistas que deixaram a Marvel para fundarem a Image Comics, onde Liefeld lançou sua equipe de heróis Young Blood, baseada em uma proposta de spin-off de Novos Titãs que ele tinha oferecido para a DC Comics. Então, X-Force e o Deadpool ficaram aos cuidados de Nicieza. E, eventualmente, Nicieza escreveu uma minissérie solo do Deadpool, uma oportunidade para desenvolver o personagem ainda mais. Na história, Deadpool sai em busca do que o seu antigo empregador deixou em testamento e é apresentado seu amigo Uinha. Nicieza ofereceu para Marvel a ideia de uma segunda minissérie que mostraria o Deadpool voltando a ficar doente e partindo para se vingar daqueles que o desfiguraram. Mas a Marvel rejeitou essa história por ser deprimente demais. No lugar, a Marvel lançou uma outra minissérie, escrita por Mark Waid. A contribuição de Waid foi amplificar o humor. Ele usou o Pernalonga como referência para escrever as falas do Deadpool. Waid, mais tarde, comentou que não gosta da ideia de personagens que cometem crimes, mas não pagam por eles. E que, se soubesse de antemão como o Deadpool era, não teria aceitado fazer essa minissérie. Depois da mini, Deadpool passou um bom tempo fazendo aparições esporádicas em vários títulos diferentes da Marvel. A Marvel entrou em um período bem apertado, onde até acabou pedindo falência, e na busca por algo que pudesse sacudir um pouco as coisas, cogitaram o que poderiam lançar de novidade. Durante um tempo pensou-se na possibilidade de uma série regular do Deadpool, mas estavam tendo dificuldade para encontrarem o tom certo. Várias ideias propostas focavam nele como mercenário em histórias de ação e minimizavam a comédia, e aí entrou em cena Joe Kelly. Kelly nunca tinha escrito um título regular antes do Deadpool. A ideia de Kelly era justamente ir com tudo nas piadas. Segundo Kelly, o Deadpool, naquele ponto, era um personagem para o qual a Marvel não ligava muito, então ele não teve muita resistência. Nicieza e Waid escreviam as gracinhas do Deadpool como a de um personagem num filme de ação.
que faz uma piadinha aqui e ali, mas acima de tudo ainda é um cara durão. Mas o Deadpool de Kelly já partia pro ridículo. Kelly estabeleceu o tipo de piadinha que o Deadpool ficava fazendo o tempo todo, aquele monte de coisa aleatória e referências à cultura pop. O artista das primeiras edições foi o Ed McGuinness, que tinha um estilo que combinava o tradicional de super-heróis com algo um pouquinho cartoon. Kelly balanceava a comédia com o drama. Ele estabeleceu o Deadpool como alguém que tenta fazer a coisa certa, mas nunca consegue. É como se ele quisesse ser bom, mas é incapaz disso. Nas raras ocasiões em que fazia o bem, ele acabava se ferrando. Então o Deadpool de Kelly virou essa figura trágica que nunca conseguia vencer. A revista também apresentou a refém e amiga do Deadpool, a cega Al, que era mantida em cativeiro por razões que só ficaram claras mais tarde. Em termos de popularidade na época, essa série do Deadpool era cult. Não atingia vendas astronômicas, mas quem comprava amava. Inclusive, ela quase foi cancelada no número 25, mas uma campanha dos fãs salvou o título. Kelly saiu do título em 1999, no número 33. Seu substituto foi Christopher Priest, que veio com outra característica definidora do Deadpool. Durante a fase Joe Kelly, o Deadpool já fazia um pouco aquilo de quebrar a quarta parede, que é quando o personagem fala diretamente com o público ou pelo menos reconhece sua existência. Mas Priest levou isso a outro nível. Na época, Priest era conhecido por assumir títulos que estavam para ser cancelados. Na primeira edição escrita por Priest, Deadpool está num laboratório cheio de personagens com os quais o roteirista já havia trabalhado. Deadpool diz que tudo ao seu redor é fruto de um homem numa máquina de escrever, e toma ciência de que seu novo roteirista é alguém que nunca pegou um título bem sucedido. Em um ponto da história, ele pega um saco escrito todas as boas ideias que Kelly já teve e tudo o que fazia essa revista funcionar e joga fora. A partir daquele ponto, Deadpool passou a ser retratado como alguém que sabe que é um personagem fictício. Ele passaria a fazer piadas sobre a continuidade da Marvel, mencionando o número da edição em que certos eventos ocorreram. Apesar de suas contribuições, Priest afirma que Deadpool não foi o seu melhor trabalho e que ele não era o cara certo para aquela revista. Para ele, o personagem já estava muito associado ao estilo de Joe Kelly e que foi muito difícil substituí-lo. Ele ficou escrevendo Deadpool por um ano. Depois de Priest, o título ficou balançando em vendas baixas durante um tempo, até a entrada da roteirista Gail Simone. Simone tinha um senso de humor bem apropriado para o Deadpool. As primeiras histórias escritas por ela tiveram uma boa recepção e o título parecia que ia decolar. Mas aí a Marvel veio com um projeto para reestruturar os títulos relacionados a X-Men. Parte disso envolvia rebatizar as revistas para deixar mais claro que elas tinham conexões com X-Men. Então a revista do Cable virou Soldado X e a do Deadpool foi cancelada e no lugar dela lançaram o Agente X. O Agente X era um personagem desfigurado que tinha um senso de humor. Durante um tempo tinha a dúvida se ele não era o Deadpool, só agindo de outra forma, mas eventualmente foi revelado que era um novo personagem. Gail Simone também era a roteirista dessa nova série, Agente X, mas ela saiu bem cedo por diferenças criativas. As vendas do Agente X foram baixas e o título foi cancelado no número 12. A revista do Cable também foi cancelada. Decidiram então juntar Cable e Deadpool numa única revista, com roteiros de Fabian Nicieza. As capas das 4 primeiras edições foram de Rob Liefeld. O título foi bem mais sucedido do que Agente X e Soldado X, durando 50 edições. Ao redor dessa época, Joe Kelly e Ed McGuinness fizeram uma edição de Superman e Batman anual para a DC Comics, na qual o Exterminador encontra uma versão sua de um universo alternativo, que era uma clara paródia do Deadpool.
Depois de Cable e Deadpool, veio uma nova série solo, dessa vez escrita por Daniel Way. Way fez algumas mudanças na caracterização do Deadpool. Ele agora era esquizofrênico e conversava com vozes na sua cabeça, e também sofria de constantes alucinações. Essa acabaria sendo uma série bem longa, e foi enquanto ela estava em andamento que o Deadpool começou a ficar mais famoso fora dos quadrinhos. Ele foi ficando popular na net, acabou aparecendo em memes. Um momento controverso que virou meme foi quando o Deadpool dá um shoryuken na Kitty Pryde apenas para provocar o Wolverine. Deadpool fez sua primeira aparição em um game, em X-Men Legends 2, e logo passaria a ser uma presença constante em games da Marvel, como em Marvel Ultimate Alliance, Marvel vs Capcom 3 e Lego Marvel. Daniel Way também foi o roteirista do game solo do Deadpool, que não pode ser mais encontrado em lojas virtuais por problemas de licenciamento. Deadpool garantiu de vez seu lugar na cultura pop quando estreou o seu filme live action. Ryan Reynolds já tinha interpretado Deadpool em X-Men Origins Wolverine, e depois disso passou anos tentando agitar a produção de um filme solo do personagem. Mas a Fox, que detinha os direitos, não via muito potencial na ideia. Em 2014, vazou na net uma cena de teste feita pelo diretor Tim Miller, usando CGI com a voz de Ryan Reynolds. Essa filmagem de teste foi muito elogiada por fãs e pela imprensa especializada. A recepção positiva levou ao filme ser colocado em produção dentro de meses. Acompanhado de uma grande campanha de marketing, o filme foi um sucesso. Ao redor do lançamento do filme, uma entrevista de Rob Liefeld para o New York Times gerou controvérsia. Na matéria, ele foi citado minimizando o papel de Fabian Nicieza na criação do Deadpool, dizendo que o personagem só existia por causa dele. Ele teria dito que trabalhava com um roteirista apenas para facilitar a escrita das histórias, e que, por acaso, escolheu Nicieza, mas que, se fosse um faxineiro que tivesse escrito o número 98 de Os Novos Mutantes, ele seria o co-criador porque era assim que a coisa funciona. Nicieza teria apenas aproveitado o bilhete de loteria de Rob Liefeld. Vários profissionais dos quadrinhos vieram a público criticar a fala de Liefeld. Porém, Nicieza disse que conversou com Liefeld e que estava tudo bem entre eles e que as falas de Liefeld foram tiradas de contexto na matéria do New York Times. Liefeld depois declarou que foi ele quem pediu para que os nomes de Rob Liefeld e Fabian Nicieza aparecessem nos créditos do filme do Deadpool, depois de assistir a uma cópia preliminar e notar a ausência deles. Anos antes, Liefeld já tinha feito várias declarações polêmicas sobre o Deadpool, reclamando que a Marvel nunca colocou seus melhores roteiristas para escreverem histórias do personagem. Liefeld é um cara que adora causar na mídia e fazer propaganda de si próprio. É um dos caras menos humildes do mundo dos quadrinhos e talvez seja justamente por causa do jeito dele que ele seja visto hoje em dia como o cara que criou o Deadpool. É assim como a maioria das matérias chamam ele. Ele fez uma aparição no primeiro filme, o segundo faz menções a ele, e o trailer de Deadpool e Wolverine mostra uma loja de sapatos de Rob Liefeld chamada Apenas Pés. Isso é porque Liefeld costuma ser acusado de não saber desenhar pés direito, e às vezes parece evitar desenhá-los, botando alguma coisa na frente. Essas menções acabam passando a ideia de que Rob Liefeld criou o Deadpool sozinho, mas falar isso é, no mínimo, impreciso. Liefeld veio com um nome, o visual e uma ideia básica de um herói que fazia gracinhas, tipo o Homem-Aranha. Mas foi Fabian Nicieza que escreveu as primeiras falas do Deadpool, que já começaram a definir o personagem. E depois veio Joe Kelly, que foi quem realmente estabeleceu como o Deadpool era e diferenciou o tipo de humor dele do Homem-Aranha. Liefeld no primeiro filme aparece no clube de mercenários que o Wade Wilson frequenta, mas esse clube de mercenários só apareceu pela primeira vez na fase Joe Kelly.
assim como a Sega AL. Em uma entrevista, Joe Kelly mencionou que encontrou com Rob Liefeld uma vez, ocasião em que Liefeld lhe disse que o considera um co-criador do Deadpool, por ter inventado tantos detalhes que hoje são associados com o personagem. Essa é apenas uma das várias polêmicas ao redor de Rob Liefeld. Podemos falar de mais delas no futuro, se vocês quiserem, deixem nos comentários. E tem mais vídeos de quadrinhos aqui no canal Freck, clicando na playlist aí. Um abraço e até uma próxima.